Amém, amém. Quem tem fome pela palavra de Deus aqui? Você vai encontrar Deus à medida que você procura Ele. Deus é do tamanho da tua fome por Ele, amém? Eu tenho aprendido isso. Há uma semana atrás, uns 15 dias, tem um irmão que começou a frequentar aqui a igreja e ele me chamou para tomar um café com ele. E eu fui tomar esse café e ele falou algo assim. Ele falou assim: pastor, eu não estou conseguindo esperar chegar a quinta-feira para mim ir para a igreja. Ele falou: eu fico doido para chegar a quinta, sábado, domingo. E isso falou muito forte no meu coração, porque a gente precisa dessa paixão por Jesus. Nós precisamos de um coração queimando por Jesus. Essa semana eu vi um pregador, um pastor, e ele falou o seguinte, ele falou assim: eu não tenho saudade do primeiro amor, porque eu carreguei o primeiro amor comigo. A gente só tem saudade daquilo que a gente deixou para trás. O primeiro amor, você não vai ter saudade dele se você carregar ele. Eu estava me lembrando, quando eu comecei aqui no ministério, nem era pastor, estava aqui ajudando, mas eu já pregava. E quando vinha a escala, e eu via o dia que eu ia pregar, eu pegava um caderno, esses cadernos pequenos assim, né? A espiral mais pequena, de umas 50 folhas, acho que é 50 folhas. E eu começava a escrever. Eu chegava do trabalho, trabalhava numa empresa, eu chegava à noite, tomava banho, e aí eu falava para Jaqueline, eu vou lhe escrever um pouco. Irmãos, eu tenho uma pilha de caderno lá em casa, assim, ó, de coisas que Deus foi me falando, e eu fui escrevendo à mão, escrevendo e chorando, literalmente. Muitos cadernos lá, se você abrir, você vai ver que tem página que está borrada, porque eu chorava e escrevia, chorava e escrevia, e eu continuo apaixonado por Jesus do mesmo jeito. Eu continuo queimando do mesmo jeito. Irmão, a igreja brasileira, ela teve um tempo que ela pecava por ignorância, porque ela não sabia das coisas. Mas hoje a igreja está pecando por excesso de informação. Eu também vi essa semana alguém que disse isso, e disse: olha, a igreja está ficando muito cética. A gente quer explicar Deus, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, Deus a gente não explica. Deus a gente não explica. Não adianta você querer botar Deus numa maca, abrir Deus e explicar Deus. Deus não está procurando quem fala de amor, Deus está procurando quem sabe amar. Porque falar é fácil, o difícil é você ser. Deus está procurando aqueles que sabem amar, não aqueles que só falam do amor. Porque quem só fala do amor só quer o favor de Deus, mas aqueles que sabem amar querem o Senhor, querem Jesus. E a igreja que o Brasil está esperando é essa igreja, irmão. É essa igreja que tem conhecimento teológico, claro que tem, mas se não tiver paixão no coração, não vai conseguir transmitir a mensagem, porque a mensagem é algo vivo, sobrenatural, e ela só flui de um coração que pulsa, de um coração que queima, de um coração incendiado por Jesus, de um coração que sente a presença de Jesus caminhando com a gente. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não abandonou a igreja, irmão. Jesus não abandonou a igreja, Ele morreu por ela, e Ele disse: o meu Pai vai enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que testifica acerca de mim. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não abandonou a igreja, Deus está na igreja, mas a igreja precisa voltar a pulsar, ela precisa voltar a queimar. Eu quero falar com vocês essa noite sobre isso, um coração queimando. Amém, irmão? Amém. Olha, eu queria que você curvasse sua cabeça por um instante, eu quero fazer uma oração. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está me falando sobre muita gente distraída aqui agora. Senhor Deus, nós sabemos que essa mensagem é o Senhor que quer liberar. E nós sabemos, Deus, que o espírito de distração não pertence ao Senhor. Que o coração endurecido não pertence ao Senhor. Que o Senhor possa então trazer mentes abertas aqui agora. Corações incendiados. Que essa igreja agora possa incendiar pelo Senhor, que ela possa voltar a ter paixão por aquilo que o Senhor é, que essa palavra que vai ser liberada aqui hoje, possa ser uma palavra definitiva, possa ser uma sentença sobre nós, para que o Senhor comece um processo incrível, que o Senhor vai começar sobre a nação brasileira, e nós não queremos ficar de fora, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia aí, Lucas 24, a partir do verso 13.
Lucas 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Volta lá que eu não terminei. Trocais entre vós. E por que estáis tristes? Próximo. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entregasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E ele já declina o dia, e entrou para ficar com eles. Próximo. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém. Até aqui. Irmão, essa história que a Bíblia narra, ela fala a respeito de 2 discípulos de Jesus. Jesus havia sido crucificado e morto na sexta-feira, então já era o 3º dia, e esses 2 discípulos então estavam indo para um lugar chamado Emaús, uma aldeia, que aproximadamente ficava a 11 quilômetros da onde eles estavam em Jerusalém, e eles então caminhando para lá, Jesus ressurreto aparece entre eles e começa a caminhar com eles. Jesus indo então questiona eles a respeito do que eles estavam discutindo, e Jesus viu que eles estavam tristes e decepcionados. Então hoje eu queria falar com vocês por que nós ficamos muitas vezes tristes e decepcionados e o nosso coração não queima. Porque olhando para esse texto dá para entender muita coisa da igreja. O evento da magnitude que aconteceu, e 2 dos discípulos que andavam com Jesus não estavam mais queimando por ele, mas estavam tristes e decepcionados. Talvez você está aqui na igreja, talvez você está com a Bíblia na mão, talvez você tem muitos anos de ministério, mas talvez você está como esses discípulos de Emaús, talvez o teu coração não queima mais, talvez você está no evangelho, mas você está triste, mas o Senhor vem aqui hoje para dizer para você: eu continuo com você. A gente precisa entender o processo. Esses discípulos, eles estavam tristes e não estavam queimando mais, porque eles estavam no caminho errado. Irmão, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Havia uma ordem: permaneçam em Jerusalém. Então eles estavam indo na contramão daquilo que havia sido dito para eles. Então eles saíram desse lugar.
eles estavam no caminho errado. Em nome de Jesus, em nome de Deus, decepcionados, mas estavam no caminho errado. E a palavra Emaús significa fontes de águas quentes. E Jerusalém significa lugar de paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Esses discípulos, porque eles estavam decepcionados, porque eles estavam frustrados, porque Jesus tinha morrido na cruz. E eles não estavam entendendo o processo, eles estavam trocando a fonte de água viva eterna, que é Jesus Cristo, que ele disse em João capítulo 4, ele disse: quem crê em mim, quem bebe dessa água, fluirá dele uma fonte de água viva que jorrará para sempre. Eles estavam trocando essa fonte por uma fonte de água quente, de consolo, daquilo que era a decepção, daquilo que era a carência deles. E muitas vezes nós fazemos isso desapercebidamente. Toda a frustração que nós temos, todo o desafio que nós temos, faz com que a gente saia do manancial de águas vivas que é Jesus e vá procurar um lugar de consolo para as nossas feridas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite, entenda bem o que eu vou dizer. Água quente, águas termais, são águas de uma fonte que foram sujeitas a um processo da terra, um processo vulcânico da terra para que essa água ficasse aquecida. Mas a fonte de água natural é a água que vem do céu e permanece do mesmo jeito. As suas decepções não podem te levar a buscar soluções da terra, mas a sua solução está no céu, está na fonte de água viva chamada Jesus. Não adianta querer procurar consolo na terra, fica na fonte, ainda que você tenha que permanecer em Jerusalém, porque apesar de que lá estava havendo uma guerra, ali era o lugar de paz, porque paz não é ausência de guerra, mas a paz é saber que você é o representante do príncipe da paz em meio a toda a guerra. Quem tem o coração queimando por Jesus sabe disso. E não se desvia do caminho. Não sai à procura de outro sustento, à procura de outras coisas. A palavra de Deus diz em Jeremias, diz: 2 coisas maus vocês fizeram. Uma, a mim me abandonaram, um manancial de águas vivas. E segundo, construíram para vocês cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas, cisternas que não seguram, que não retêm a água. Irmão, entenda uma coisa, quando a gente se reúne aqui hoje, não é para que você fique saciado no seu ego com uma palavra, mas você está sendo abastecido aqui de uma fonte eterna, que ela não seca durante a semana, mas que amanhã você acessa ela e ela está jorrando. Se você acessar na terça, ela está jorrando, e ela vai jorrar eternamente, porque nós não vivemos de culto em culto, nós vivemos da eternidade de uma fonte que não seca. E essa fonte tem um nome, o nome é Jesus, o Cristo, a revelação plena de Deus, aquilo que é capaz de saciar toda a nossa sede, que é capaz de saciar no Espírito tudo aquilo que nós almejamos como igreja, irmão. Irmão, viver igreja não é viver um conto de fadas de uma caixinha. Não é você sair de casa para dizer: hoje eu vou lá para ouvir uma palavra. Não, você sai de casa para ser alimentado por uma palavra. Você sai de casa para beber da fonte, uma fonte inesgotável, que não vai cessar se você ter acesso a ela. Sabe, querido, a gente às vezes fica desse jeito. A gente está próximo do caminho certo, mas a gente está no caminho errado. Às vezes a gente está próximo do que é Jesus, mas por causa das nossas feridas, das nossas carências, a gente vai se desviando para outra fonte. E isso é um perigo, porque há uma palavra: permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. A resposta sempre é do alto. A resposta sempre é do alto. A resposta sempre é do alto. Eu disse aqui hoje de manhã, a igreja de novo está numa pilha por causa de questões políticas. Nós devemos exercer o nosso direito de cidadania e votar como cristãos, mas entenda uma coisa, irmão: Deus não é de direita. Então Deus é de esquerda? Não, também não é de esquerda, Deus é do alto. A igreja não tem que viver de partidarismo, a igreja tem que viver da revelação do céu. Seja qual for o governo que estiver, a igreja precisa estar alicerçada naquilo que é do alto. Aquilo que é do alto. A vontade de Deus sempre vai ser feita através da sua igreja, não é através do Planalto em Brasília, não é através do gabinete da prefeitura. Nós estamos aqui, queridos, para levantar as mãos desses irmãos que estão lá, mas não estamos aqui para beijar o pé de ninguém.
Entenda uma coisa, homens vão ser levantados no cenário político, mulheres vão ser levantadas no cenário político. Deus vai dar canetas, autoridade, lugares para muitas pessoas, e eu creio que muitas delas estão aqui no nosso meio. Mas entenda uma coisa, tudo que vai ser decidido na terra não tem a ver com ser direita ou esquerda, tem a ver com ser do alto. Olha, irmão, entenda que muitas vezes nós abandonamos o lugar de cumprimento das promessas, porque nós não temos fé, nós não cremos. Em Jerusalém era a promessa da ressurreição. Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia, mas eles fizeram o quê? Eles fugiram, por quê? Porque eles não creram na ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa para você, sem ressurreição não existe cristianismo, sem ressurreição não existe o Cristo. Não há sentido nenhum se a gente não crê na ressurreição. Eles não creram na ressurreição. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, a vida dos filhos de Deus é o espelho da vida de Cristo. Na sexta-feira, Jesus foi açoitado, Jesus foi cuspido, foi maltratado, foi condenado e foi crucificado. Tem dia na nossa vida que é assim, tem fase na nossa vida que é assim. Todo mundo te acusa, ninguém te honra, ninguém lembra do que você fez. Todo mundo bota a culpa de tudo em você, porque tu é o Cristo, e vão bater, e vão querer te matar, e louvado seja Deus se eles te matarem, porque vai chegar o sábado, e o sábado é o dia que todo mundo acha que a gente perdeu tudo. O sábado é o dia que tudo está em silêncio. O sábado é o dia onde a derrota fica clara. Para o mundo a derrota está pronta. Morreu, acabou, não tem promessa, não tem o Messias, não tem mais coração queimando. Só que quem serve ao Senhor sabe que chega o domingo, chega o terceiro dia, aonde a morte não o deteve, aonde a pedra teve que rolar, aonde ele foi lá e pegou a chave da vida e da morte, aonde ele subiu aos céus, aonde ele venceu a morte ressuscitando. Há sempre uma ressurreição para aqueles que creem em Deus. Se o teu coração queima, não tema a sexta-feira, não tema o açoite, não tema a ofensa, não tema a dificuldade. Se o teu coração queima por Jesus, não tema o sábado do silêncio, não tema o tempo em que as pessoas acham que mais nada vai acontecer na tua vida. Tem gente aqui que está vivendo esse tempo, está vivendo o tempo que parece que agora todo mundo olha e fala, já deu tudo errado, já morreu o sonho, morreu a vida, morreu a família, morreu tudo, e está tudo em silêncio, parece que nada vai mudar, mas é porque eles não sabem que o Cristo que habita em nós no terceiro dia ressuscita. Ele ressuscita, e Ele ressuscita para a vida eterna. Ele cumpre o propósito, não é no dia da morte, Ele cumpre o propósito no dia da ressurreição. Ressuscita, crente, ressuscita, crente, ressuscita com a vida de Deus, ressuscita com o coração queimando, ressuscita como quem sabe para onde vai, ressuscita, pega a vida de Deus de volta, pega a vida que lhe foi dada, a vida eterna, e diga para o mundo inteiro, eu sei o Deus que eu sirvo, e não importa se eu estou na sexta, no sábado, o que eu sei é que o domingo vai chegar. Eu não sei se eu estou no primeiro dia ou no segundo, não interessa, mas quando chegar o terceiro dia, todo mundo vai saber, porque no terceiro dia é o dia que Deus ressuscita todo aquele que crê. O coração queima, irmão, o coração precisa queimar, nós precisamos ter paixão por Jesus. Irmão, eu falo isso aqui toda vez que eu tenho oportunidade. O meu avô, pai do meu pai, o meu avô, ele era católico, muito católico. Se o padre não pudesse celebrar a missa, ele fazia a missa no lugar do padre. E o meu avô, até onde eu sei, uma tia minha me contou que ele já tinha lido a Bíblia 27 vezes antes de morrer. E eu lembro de uma conversa dele com meu pai. Eu era menino, pequenininho. Eu estava lá, a gente estava almoçando, e o meu pai foi cair na besteira de falar para o meu avô que ele estava fanático, porque o meu avô lia a Bíblia o dia inteiro. E aí ele falou assim para o meu avô, meu pai falou para o meu avô, falou assim, ô pai, o senhor não acha que está ficando fanático não? O senhor fica lendo essa Bíblia aí o dia inteiro. Não, nós já sabemos já de Jesus. Falou de jeito. E eu lembro que o meu avô tinha um olho azul porque ele era italiano.
Eu lembro que o olho dele encheu de lágrimas, assim, ó. E ele olhou bem para o meu pai e falou assim: olha, eu te criei e te eduquei, e estou até morando na sua casa hoje, mas se você continuar falando o nome do meu Jesus de qualquer jeito na sua boca, eu prefiro parar de conversar com você. Porque o meu avô era apaixonado por Jesus. Irmão, deixa eu te falar, toda a Bíblia, ela gira em torno de Jesus. A pastora falou isso aqui, a Bíblia é cristocêntrica. Não tem jeito de você ser um cristão sem você queimar por Jesus. Não tem jeito de você ser um cristão sem saber o que Jesus representa na nossa vida, sem saber o que é que Ele fez por nós. Por isso que eu nunca subi para pregar, para brincar de igreja. Eu nunca elaborei um sermão de fogo. Eu nunca peguei um sermão para falar para você que você vai ganhar, que você vai vencer. Porque a paixão que eu tenho por Jesus é para proclamar o reino de Deus. E no reino de Deus você vai encontrar com todos os milagres que você precisar. Você vai encontrar com todo o sustento que você precisar. Você vai encontrar com toda a esperança que você vai precisar. Porque não tem a ver com aquilo que Ele faz como favor. Tem a ver com o amor dEle que foi derramado sobre nós. E agora eu tenho a obrigação de amar. Eu tenho a obrigação de amar. Sabe, irmão, não é fácil não. Não é fácil não. Tem dia que mexer com crente não é fácil não. Tem dia que é difícil. Tem dia que é um povo difícil. Até minhas meninas falam: eu vou na igreja porque Deus é bom. Porque tem dia que se eu fosse por causa do povo eu não ia. Mas tem sentido, irmão. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou para Pedro: Pedro, você ama o povo? Porque se pergunta, Pedro ia falar assim: eu não amo Jesus. Sabe por que eu não amo? Porque esse povo é incrédulo. Porque o Senhor fez milagre, o Senhor multiplicou o pão, o Senhor curou lepra, o Senhor levantou aleijado, o Senhor curou surdo, o Senhor curou mulher do fluxo de sangue, o Senhor fez um monte de milagre, e esse povo pregou o Senhor numa cruz. Eu não amo esse povo, mas Jesus falou: mas se você me ama, então ama o que eu amo, apacenta as minhas ovelhas. Então o nosso amor pelas pessoas começa a partir dele, é alicerçado nele. É porque eu amo Jesus que eu tenho que amar as pessoas. Eu preciso entender o processo. Se o meu coração queima por Jesus, Ele vai queimar pelas pessoas, ainda que elas nos decepcionem, ainda que elas nos frustrem, ainda que elas sejam ingratas, ainda que elas estejam indo para o caminho errado, Jesus vai até elas. Eles estavam indo para o caminho errado, irmão. E eles não têm um coração queimando, porque eles não conheciam Jesus. Irmão, entenda uma coisa. Esses discípulos andaram com Jesus por 3 anos. 3 anos vendo milagre. Imagina você andando com Ele. Imagina você vendo Ele curar. Imagina você vendo Ele fazer um milagre atrás do outro. 3 anos andando com Jesus, vendo todo tipo de milagre, mas eles não conheciam Jesus, porque eles não tinham tido uma experiência com Jesus. Irmão, às vezes você anda com Jesus durante muitos anos numa igreja, e você conhece todo tipo de favor de Deus, todo tipo de milagre de Deus, mas você ainda não conhece Ele, porque você ainda não teve uma experiência com Ele, uma experiência genuína com Ele, aonde foi só você e Ele. Irmão, deixa eu te falar. A noiva de Jesus é a igreja. E o propósito dessa noiva não é só arrumar a casa, não é só fazer culto. O propósito dessa noiva é entrar na intimidade com Ele. Entra no teu quarto e fecha a porta, que o teu pai que está em secreto te ouve.
Como que a igreja vai gerar filhos se ela não tem intimidade com Jesus? Como que a gente quer gerar algo para o reino se a gente não tem intimidade com Jesus? Como que eu vou gerar algo com um noivo que eu faço todo o serviço de casa, mas eu não tenho intimidade com ele? Marta e Maria. Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Maria correu para os pés de Jesus, largou tudo que estava fazendo, sentou nos pés de Jesus e ficou. Marta ficou lá, faz comida, e faz lá o frango assado para Jesus, e busca a Coca-Cola para Jesus, e preocupada, arruma a casa, e ainda foi danar ainda. Jesus, você não está vendo? Essa Maria aí, ó, nos teus pés aí, ó, não faz nada, e eu estou aqui correndo. Jesus falou: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Será que a gente está escolhendo a melhor parte, irmão? Será que a melhor parte da nossa vida é Jesus? Será que a melhor parte da minha vida é a representação do Filho de Deus? Quem nós somos na segunda-feira? Quem nós somos no trabalho? Quem nós somos na vida? Nós somos apaixonados por Jesus. Ele é o centro de tudo. Porque se Ele não for essa noite, Ele vai te pegar aqui e você vai se apaixonar por Ele. Você vai se apaixonar por Ele. Porque esses discípulos, eles não conheciam Jesus. A incredulidade impediu eles de conhecerem. A Bíblia diz que eles estavam tristes. Irmão, tem dia que eu olho para essa igreja e Deus está derramando graça, derramando verdade, e o povo está assim, com a cabeça baixa, pensando amanhã. Deixa eu te falar, querido, você não tem amanhã. Você não tem amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Você tem agora. E se você quiser se apaixonar por Ele agora, e quiser que o teu coração comece a queimar, é agora, não é amanhã, é hoje, nesse momento. É aqui, agora. É o que eu tenho, o fôlego de vida que me é dado agora. Eu não posso deixar para amanhã para me apaixonar. Eu não posso ser uma pessoa triste sabendo que Ele morreu no meu lugar. Como ser triste com alguém que disse: eu espero vocês na eternidade? Como ser triste sabendo que Ele disse: eu vou preparar uma mesa para vocês cearem comigo? Como ser triste sabendo que Ele disse: eu vou preparar moradas junto ao meu Pai para todos vocês? Como ser triste, irmão, com uma notícia de que você é eterno? Irmão, a gente precisa voltar a viver o que a igreja primitiva viveu. Teve uma época, logo depois da igreja de Atos, que os cristãos, eles eram entregues para serem mortos por leões, lá no Coliseu. Eles ficavam a família inteira, e aí então os leões ficavam fechados, morrendo de fome, e aí enchia as arquibancadas um espetáculo, e os cristãos eram entregues para os leões devorarem. E são muitos os relatos de que famílias inteiras pegavam nas mãos, entravam juntos com os filhos pequenos, sorrindo, sentavam no meio da arena e falavam para os filhos: fica quietinho, não precisa ter medo, porque depois disso aqui, o papai e a mamãe vão encontrar com você junto com Jesus. E eram devorados por leões. Hoje a gente não aguenta um irmão falar mal da gente. Hoje a gente quer mudar de igreja. Hoje a gente julga as igrejas, os ministérios. A gente julga as pessoas. A gente não aguenta nada. A gente quer divorciar. A gente quer romper as amizades. Deixa eu te falar, querido, enquanto a gente não for até o sangue, enquanto a gente não for esses que estão dispostos a tudo, nosso coração, ele não vai queimar por Jesus. Porque quem tem um coração em Jesus, ele não tem o coração em lugar nenhum mais. Ele só tem o coração nele. Sabe, muitos se encontram nessa situação, são incrédulos e ainda estão tristes. E outra coisa acerca disso, a Bíblia também, no texto que nós lemos, diz que eles não conheciam Jesus. E eles também não se conheciam. Por que, pastor, que eles não se conheciam? Porque Jesus perguntou para eles. Jesus falou: o que vocês estão falando aí um para o outro? E aí eles disseram assim: olha, você é peregrino lá em Jerusalém?
Acho que ele estava falando assim, onde você estava, que você não sabe? Você não sabe que, né, que Jesus morreu, e era o próprio Jesus. E aí Jesus falou, não, eu não sei o que aconteceu lá não, o que aconteceu? Aí eles falaram assim, foram os nossos governantes, foram os governantes e os religiosos, os sacerdotes, que entregaram Jesus para ser crucificado. Deixa eu te falar, querido, isso é não se conhecer. Porque quem entregou Jesus à morte não foram os romanos, não foi César, não foi o sacerdote. Quem entregou Jesus à morte fomos nós, eu e você. Nós entregamos Jesus à morte pelos nossos pecados, nós entregamos Ele. Fomos nós. O dia que a gente abrir a boca para falar assim, Jesus, me perdoa, porque fui eu que mandei o Senhor para aquela cruz. Porque cada chicotada daquela era para mim. Porque cada prego daquele era para mim. O dia que a gente falar isso no mundo espiritual com sinceridade, aí os céus vão se abrir sobre nós. Porque a primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Pecador, indigno, culpado, mas alvo do amor de Deus, alvo do amor de Jesus. Hoje de manhã eu ministrei aqui, eu estava falando sobre Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonathan, que tinha uma aliança com Davi. Jonathan era filho do rei Saul. Então teve a guerra, Saul morreu, Jonathan morreu, você sabe da história. Mefibosete tinha 5 anos, ficou aleijado, fugiu, mas foi encontrado, Davi mandou buscar ele. E a Bíblia diz que quando Mefibosete chegou diante de Davi, Davi ali representava Deus. A Bíblia diz que Mefibosete caiu com o rosto no chão. Ele se jogou aos pés de Davi. E aí Davi fez o quê? Pegou Mefibosete, pegou ele e botou ele de pé. E quando ele botou ele de pé, Mefibosete olhou para Davi e falou assim, o que te fez pensar num cão morto como eu? Quando ele disse isso, ele abriu uma chave no céu, ele rasgou o céu, porque ele reconheceu que ele não merecia nada. E Davi então falou para ele, não tenha medo, porque eu vou agir com você com bondade. E Davi falou, então agora nós vamos devolver as terras que eram suas, vamos devolver o pão para sua mesa, Mefibosete, e tem mais, você vai sentar nessa mesa comigo e vai ceiar como meu filho. É isso que Deus faz com a gente, irmão, quando a gente reconhece a miséria que a gente é. Sabe, irmão, eu ando muito cansado de gente, sabe, esses crentes, super crentes, sabe? O povo que você vai falar com eles parecem com Jesus, fala assim, não toca em mim que eu não subi ao Pai. Pelo amor de Deus, irmão, reconhece de onde nós viemos. Pensa aí, eu falei isso aqui domingo passado. Da onde a gente saiu. Só a misericórdia e a graça de Deus nos acharia onde achou. E a gente tem que reconhecer isso diante do Senhor. E falar, Deus, eu sou um cão morto. Hoje de manhã, a igreja estava cheia aqui para a ceia também. E eu estava ali na mesa de som ali, e olhando o povo adorar, e uma adoração que estava fluindo, o Espírito Santo aqui. Eu olhei, eu falei, Jesus, sou eu mesmo, sou pastor dessa igreja. Porque eu sou igual um cachorro morto. E ele disse, é por isso mesmo que você está aqui. É porque a minha graça basta para você e para todos eles. Só está acontecendo o que está acontecendo aqui, irmão, porque a gente todo dia reconhece que de nós não tem nada que aproveite. Mas o nosso coração está queimando por Ele. Nosso coração está queimando demais por Jesus. A minha casa tem vivido um tempo muito de Deus. Lá em casa, quando não é, está um louvor ligado, é a Bíblia, é o tempo todo, é palavra, sabe assim, é algo que eu nunca imaginei viver. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Eu nunca imaginei isso. A minha casa, quando a gente entra lá para dentro, parece que a gente está entrando no Santo dos Santos, irmão. Que a gente entra assim, já sente a presença de Deus lá em casa. Eu, como eu sou muito machão, eu choro no quarto com a porta fechada, que é para minhas meninas e minha mulher não ver. Mas eu choro todo dia. Porque não há dignidade em nós, irmãos. Não foram os romanos que entregaram Jesus. Aquela cruz era para mim e era para você. João Calvino escreveu uma frase, ele disse assim, a nossa dignidade
está no reconhecimento da nossa indignidade. Você quer ser digno? Reconheça que você é indigno. Quer um ato de dignidade? Reconheça diante de Deus: Deus, eu não sou digno. Reconheça hoje que é ceia. E diga para Ele: Jesus, eu não sou digno dessa mesa. E Ele vai dizer: não é mesmo. Mas você está aqui pelos méritos que estão sobre mim. Porque fui eu que te achei. Fui eu que te resgatei. Sou eu que estou te trazendo para cá. Quem nós somos? Quem nós somos? Quem nós somos? Não há mérito em nós. A única coisa que a gente merecia era o inferno, irmão. A única coisa que a gente merecia era o inferno pela vida que a gente tem. Mas Jesus resolveu entrar no nosso caminho. Jesus resolveu entrar no caminho de quem estava fugindo. No caminho de quem estava indo para o rumo errado. De quem estava querendo sair da dor e achar um lugar de água quente. Achar um lugar de consolo. E Jesus vai. E o coração desses homens não estava queimando porque eles estavam decepcionados, irmãos. Entenda, eles criaram uma expectativa. Qual que era a expectativa que eles criaram? Que Jesus ia livrar eles do domínio romano. Que Jesus ia assumir o trono dali, naquela época, como homem. E como eles não entendiam que o plano era muito maior, porque o plano não era esse, o plano de Jesus nunca foi ser um rei aqui na terra, porque ele já é um rei na glória. O reino de Jesus nunca foi um reino físico, cheio de medidas, não. Ele disse: o meu reino está dentro de você. Jesus nunca teve esse plano, mas eles se frustraram porque eles acharam que ia acontecer isso, só que aí não aconteceu, porque Jesus morreu para nos salvar. O plano era muito maior. O plano de Jesus para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. O plano de Jesus não está em te presentear com algumas coisas, porque isso ele faz por mimo. É como um pai que ama um filho. Ele dá o brinquedo, mas ele não dá por obrigação, ele dá porque ele ama. O plano de Jesus é muito maior. O plano de Jesus é salvação eterna. O plano de Jesus é morrer no seu lugar e no meu, como ele morreu. Essa atitude, querido, nos dias de hoje, faz com que as pessoas busquem Deus não por aquilo que Ele é. E a gente bate nessa tecla aqui até. Irmão, busque a Deus por aquilo que Ele é. Não busca por aquilo que Ele pode fazer. Mas se você encontrar aquilo que Ele é, você vai descobrir tudo que Ele pode fazer. Mas acha primeiro quem Ele é. Ele é o Pai. Ele é o início e o fim. Ele é o nosso consolo. Ele é a unidade. Ele é salvação. Ele é Deus. Encontrar a natureza de Deus. Saber quem Deus é. Para que você não fique frustrado, sabe? Porque a gente procura Deus para restaurar casamento, a gente procura Deus para curar doença física, a gente procura Deus porque a gente precisa de uma casa, a gente procura porque precisa de um carro, precisa resolver problema financeiro, mas a gente quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção, irmão. Em nome de Jesus, procura o Deus da bênção, não a bênção de Deus. Ah, Senhor, nos ajuda a queimar. Irmão, Jesus ressurreto também, Pedro tinha ido pescar. Pedro estava igual muitos de nós também, frustrado aqui. Tem muita gente frustrada aqui, irmão. Eu sei o que Deus está fazendo aqui hoje. Sei tranquilamente, tem gente frustrada com Deus aqui. Tem gente frustrada. E a gente quer, então vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Pedro foi pescar, levou lá os discípulos com ele, João estava junto. E aí então eles estão lá pescando, não pega nada, Jesus aparece na praia. Quando Jesus aparece na praia, João olhou para Pedro e falou: Pedro, aquele lá é o mestre. E a Bíblia diz que Pedro então se enrolou numa toalha e ele pulou na água e saiu em direção a Jesus, porque Pedro agora não queria mais a bênção da pesca, ele queria o Deus abençoador. Deixa eu te falar uma coisa, querido, não se apegue às bênçãos de Deus, mas procure incansavelmente o Deus das bênçãos. No tempo de Deus, querido, é Ele que faz, não somos nós. Debaixo do Espírito Santo de Deus, Ele cura sem ninguém pôr a mão, Ele cura sem ninguém orar, Ele restaura casamento sem ninguém fazer nada, simplesmente porque você está procurando o Deus de todas as bênçãos.
procure o Senhor. Essa igreja precisa voltar a ser uma igreja conhecida como os caçadores de Deus. Caçadores de Deus. Busque Deus incansavelmente até que Ele venha. Busque Ele incansavelmente até que Ele venha. Diga: eu não saio daqui se o Senhor não vier. Faça como Jacó: eu não te solto se você não vier. Eu não te solto se você não me abençoar. Ainda que eu tenha que dizer para você que eu sou enganador, que eu sou pecador, e que eu sei que hoje o Senhor pode mudar o meu nome. Busque Deus até você perder todas as suas forças. Se torne um caçador de Deus. Irmão, tem gente que critica falar de avivamento, né? Ah, avivamento que jeito, a igreja está morrendo. Irmão, eu vi essa semana, alguém disse isso também, não me lembro quem foi, que todos os avivamentos nasceram de igrejas que estavam praticamente mortas, igrejas que estavam apáticas, igrejas que estavam à beira da falência, e alguém resolveu botar o joelho no chão e chorar por aquele povo, e chorar por aquela igreja, e buscar Deus incansavelmente, ser um caçador de Deus, e não desistir até que Ele venha. E quando Ele veio, rompeu os avivamentos, rompeu o avivamento da Rua Azusa, rompeu o avivamento do país de Gales. São avivamentos que as igrejas estavam mortas, e Deus veio e trouxe vida, e encheu as igrejas de milagre, e encheu de transformação, e mudou toda a sociedade, porque alguém resolveu buscar Deus até as últimas consequências. Irmão, nós estamos buscando o Senhor. Fala para mim de verdade, você só busca Deus aqui hoje? É o único dia que você está buscando o Senhor? Então a tua fome por Ele está muito pouca. Você vai receber só as migalhas que caem da mesa, como aquela mulher estrangeira. Jesus disse: não convém que eu pegue do pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. O que Ele estava querendo dizer? Sai desse lugar de migalha. Você é filho e você come na mesa. Sabe o que vai fazer você comer da vida, do pão da vida? Fome, coração queimando, fome, fome. Ler, orar, chorar, conhecer, buscar até que Ele venha. Tem um livro, chama Caçadores de Deus, do Tom Tini. Ele conta uma das passagens de vários avivamentos que ele presenciou, um avivamento que aconteceu numa igreja. Eu vou falar esse aqui e a gente daqui a pouquinho já passa para a ceia. Ele estava na cidade, se eu não me engano, era Nova York. E um amigo dele, pastor, estava pastoreando uma igreja pequenininha, numa cidade do interior dos Estados Unidos. Uma igreja que tinha umas 80, 100 pessoas, uma igreja pequena lá para os Estados Unidos. E aí então, esse pastor ligou para ele e falou assim: ô Tom, eu queria que você viesse pregar aqui na minha igreja. E ele estava com um monte de conferência agendada, tudo igreja grande, e ele falou: olha, não vai dar, minha agenda não dá. E ele conta que quando ele saiu da ligação, que ele entrou para o quarto, o Espírito Santo falou para ele: não é você que decide a sua agenda, sou eu. Vai lá, para esse lugar. E aí então ele ia pegar o telefone para ligar para esse pastor, para falar para ele: olha, eu vou. E o Espírito Santo continuou falando com ele: não, você vai, mas antes de você ir, eu quero que você fique um mês em oração sem parar. Ore e me busque com todas as suas forças, e depois você diz para ele que você vai lá. E ele entrou nesse processo de oração, e oração, e oração, um mês de oração. E aí então ele ligou para o pastor e falou: olha, eu consigo ir aí. E o pastor falou: então vem, porque nós estamos também há um mês orando para você vir. Isso sem eles conversarem. Quando ele chegou lá, era um culto da manhã. Ele ia pregar em 2 cultos, tinha um culto de manhã e outra à noite, igual aqui. Ele chegou de manhã para pregar. Quando ele entrou na igreja, ele já sentiu que o Espírito Santo já encheu o lugar. Quando ele subiu no púlpito para pregar, que ele abriu o esboço, a hora que ele foi começar a pregar, o púlpito de madeira da igreja partiu no meio, se quebrou no meio. E quando o púlpito se quebrou,
o esboço caiu no chão e ele não pegou, e ele só começou a chorar e a dizer: então é com o Senhor, Espírito Santo, então é com o Senhor, Espírito Santo, então é com o Senhor, Espírito Santo. Todas as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, todas elas começaram a ser batizadas uma após a outra. Os carros começavam a chegar no estacionamento, as pessoas eram batizadas dentro do carro, o culto não conseguia terminar, o culto emendou com o culto da noite, que emendou na segunda-feira. Resultado, uma semana a cidade parou para ver alguém que buscou Deus até Deus vir. Ô Senhor, nos dá esse privilégio, Pai. Ô Senhor, nos dá esse privilégio, Pai. Nos dá essa fome. Nos dá essa fome, irmão. Deus é o mesmo até hoje. Ele não mudou. Ele quer continuar a fazer isso. Mas é a nossa fome. E o nosso coração queimando. Tudo que o Espírito Santo quer é bagunçar a nossa rotina. Tudo que Ele quer é tomar conta desse lugar. Tudo que Ele quer é fazer aquilo que você buscou tantos anos, com as suas forças, mas você não conseguiu. Batiza, Espírito Santo. Toca com fogo aqui agora. Se quiser chorar, irmão, pode chorar. Todo avivamento nasceu de lágrima e oração. Ainda existe fome pelo Senhor. Nos batiza, Senhor. Nos batiza com um coração queimando de novo. Um coração que te vê. Um coração que quer estar junto com o Senhor. Batiza, Senhor, de novo. Toca o teu povo. Toca os seus filhos agora, Senhor. Toque eles com fogo aí agora, Deus. Toque-os agora. Toque-os aí na incredulidade, naqueles que estavam desistindo do Senhor. Toque naqueles que estão desistindo da família agora. Toca aí, Senhor. Toca neles, toca em quem está desistindo do casamento. Toca aí, Senhor. Toca em quem tem gente desistindo da vida aí. Toca neles, Senhor. Toca com fogo aí agora. Toque-os agora. Limpa eles, Pai. Limpa eles. Limpa eles. Traz arrependimento, Pai. Bota esse arrependimento para fora, Senhor. Bota esse arrependimento para fora. Nos perdoa, Jesus, porque o Senhor está falando tanto com a gente aqui nesse lugar, há tantos anos. O Senhor tem falado conosco aqui há 8 anos seguidos. Me busquem até vocês não terem mais força para me buscar, e eu virei e farei aquilo que vocês jamais pensaram que ia acontecer. Sabe o que o Senhor vai fazer nesse lugar aqui? O Senhor vai transformar os Saulos de Tarso em Paulos. O Senhor vai transformar homens aqui que a sociedade teme eles. Vai transformar eles em pregadores do Evangelho. Esse avivamento vai fazer isso aqui. Toca-nos, Espírito Santo de Deus. O Senhor nunca saiu do governo de nada. Nos coloca debaixo da Tua vontade, Deus. Nos coloca debaixo da Tua vontade, Senhor. Nós não temos nada a oferecer. Mas nós queremos uma fome. Nós queremos uma sede. Como diz a música do Alessandro Vilas Boas, nós não conseguimos trazer nada para essa mesa. Apenas uma fome, uma sede. Toca-nos, Deus. Toca-nos, Senhor. Eu não sei o que você
estava pensando da sua vida quando você entrou aqui. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui não pensando mais as coisas que você pensou. Porque hoje o Senhor veio aqui para dizer: o coração de vocês vai começar a queimar. Sabe quando que eles conheceram Jesus, esses discípulos? Quando Jesus entrou na casa. Eles disseram: Jesus, entra aqui. Peça para Ele aí agora: Jesus, entra na minha casa. Jesus, entra. Entra, Senhor. Pode fazer o que o Senhor quiser nessa casa. Pode expor minhas vergonhas, Jesus. Eu não quero mais ser um fake. Eu não quero mais ser um crente fake, cheio de mentira, bonito por fora e vazio por dentro. Não, Jesus, entra na minha vida. Pode entrar. Pode tirar tudo que o Senhor quiser do lugar, Pai. Não tem problema. Pode tirar. Essas coisas foram colocadas aí de maneira muito religiosa. Eu sei disso. Nunca foi o sonho do Senhor isso. O Senhor nunca sonhou isso para a sua igreja. Essas coisas que nós colocamos cada uma num lugarzinho, religiosamente. Domingo é dia de culto. Depois eu vou numa reunião dos irmãos. Aí eu canto 3 louvor, falo de uma palavra de dízimo. Não, Senhor, não deixa a gente ser assim, não. Pode mudar as coisas de lugar, não tem problema não. Não tem problema não, Jesus. A gente só quer queimar. A gente só quer queimar. Pode entrar, Jesus. Ainda que os meus olhos não estejam te vendo, ainda que eu não esteja te conhecendo, mesmo andando do seu lado. Irmão, muitos de nós aqui hoje, se não nós todos, né? Estamos andando com Jesus de lado, mas os nossos olhos não conseguem ver Ele. Mas se você convidar Ele hoje para entrar, e deixar Ele tomar o lugar de anfitrião na mesa, dizer: Jesus, senta aqui. Senta aqui nessa mesa, Jesus, no lugar principal da minha vida. Senta aqui e faz o que o Senhor quiser. Porque sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar um pão e Ele vai agradecer e Ele vai repartir. E você vai se lembrar do que Ele fez na última ceia. Esse é o meu corpo, vai ser repartido por vós. Façam isso em memória de mim. O texto diz que quando Ele fez isso, o coração deles começou a queimar. Sabe por que o nosso coração às vezes não queima? Porque a gente não convida Jesus para entrar. E a gente não deixa Ele sentar no lugar de anfitrião. E a gente não quer que Ele reparta a gente com ninguém. Mas se você deixar Ele entrar aqui essa noite e dizer para Ele: pode fazer o que você quiser, Ele vai repartir você. E o teu coração vai queimar. E os seus olhos vão abrir. Porque você vai conhecer o Cristo não naquilo que Ele te favoreceu, mas no Cristo que repartiu a vida dEle para te salvar. Porque esse é o avivamento que vai vir sobre nós. Porque é isso que Deus vai fazer através de nós em todos os lugares que a gente estiver, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca foi denominacional, irmão. Jesus nunca fechou monopólio com nenhuma igreja. Jesus não fecha monopólio com uma pessoa. Jesus morreu por nós todos. Jesus morreu por aqueles que não estão aqui, por aqueles que nunca pisaram numa igreja, por aqueles que têm aversão à religião, por aqueles que são ateus. Jesus morreu por todos eles. E a igreja precisa voltar a carregar essa mensagem. Nosso coração precisa voltar a queimar pelo perdido. Precisa voltar a queimar.
Tem uma música do Judson de Oliveira, e a letra da música diz assim: se eu pudesse ouvir o coração de Jesus, eu ouviria que esse coração está queimando pelas prostitutas, está queimando pelos órfãos, está queimando pelo perdido. Quem tem um coração de Jesus, querido, está chorando é por esses. Não está chorando as suas mazelas, não está lambendo as suas feridas. Quem tem um coração queimando por Jesus, está chorando é por esses. Eu sinto que hoje aqui é um dia da gente chorar um pouco, né? Eu sinto que hoje é um dia da gente chorar um pouco. Eu queria que os meninos subissem aqui para ministrar um louvor. Eu queria que você ficasse aí do jeito que você está. Eu sinto que Deus quer fazer algo aqui que fugiu das palavras que a gente está querendo pregar aqui. Eu estou sentindo Deus curar muitas raízes de amargura aqui. Coisas que você está lembrando aí da sua vida lá do passado. E o Senhor está dizendo: eu vou curar isso aí. Seu coração vai começar a queimar hoje. Você vai entender o que é você ter Jesus como prioridade da sua vida. Peça para Ele aí agora. Peça aí, fala: Espírito Santo, se o Senhor está aqui mesmo nesse lugar, então me toca. Se o Senhor está aqui, Espírito Santo, pode tocar em mim. Pode tocar em mim. Pode fazer o meu coração queimar. Se o Senhor está aqui, Espírito Santo. Eu já fiz essa oração, irmão, não tem vergonha não. Eu já duvidei de tanta coisa. Um dia eu ministrei num retiro, e o pregador da palavra do Espírito Santo estava duvidando do Espírito Santo. E eu lembro que eu preguei a palavra, e no final o incrédulo aqui fez uma pergunta ridícula. E eu disse assim: Espírito Santo, se o Senhor existe, e se o Senhor está aqui, então o Senhor batiza esse povo. Irmão, eram 80 pessoas. Não sobrou um de pé. Mas o Espírito Santo depois tratou comigo. E ele disse: Lúcio, você viu que eu toquei em todo mundo? Eu disse: sim. E ele falou: quem foi o único que ficou de pé? E eu disse: eu. E ele disse: porque eu toco, Lúcio, aqueles que têm um coração quebrantado. Você pregou uma palavra muito boa, Lúcio, eloquente. Falou a verdade sobre mim, mas você não estava comigo ali. E eu toquei eles para dizer para você: se você quiser, a partir de hoje eu toco em você todas as horas que você precisar. Só que eu preciso de um coração disponível. Eu preciso de alguém que não tenha vergonha de chorar na frente das pessoas, de alguém que não tenha vergonha de admitir os seus pecados, de confessar publicamente que não merece nada, Lúcio. Se o dia que você fizer isso, eu entro na tua vida e não saio mais. E foi isso que aconteceu. Nunca mais eu preguei um sermão sem dizer para ele: Jesus, o Senhor é tudo, e eu não sou nada, mas eu sei que a tua misericórdia e a tua graça pode ser através de mim, e Ele quer ser através de vocês. Vocês podem ministrar um louvor? Deixa os irmãos, pode ficar sentado aí, irmão. Só um pouquinho, a gente vai ministrar. Eu queria que você fizesse uma oração aí agora. Os irmãos que vão servir a ceia, se quiserem já ficar aqui apostos aqui. Batiza, Espírito Santo, batiza. Toque-os com fogo. Toque-os com fogo, Jesus. O Senhor está aqui. Erga suas mãos. Solta a unção aí agora. Erga suas mãos e comece a adorar o Senhor.
Toca, Espírito Santo, toca. Tu és real. Tu és real, Espírito Santo. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Toque-os com fogo, Espírito Santo. Cheia, lavaçoia, arandarabara, cheia. Erga suas mãos em rendição, adore Ele. Solta a unção aí, irmão, solta a unção aí. Libera essa unção, libera, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. Toque os Espírito Santo. Fica livre para tocar. Batiza. Ah, é tudo que nós queremos, Senhor. Ah, Senhor. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso. O nome de Jesus. Toque-os com fogo. Toque-os com fogo. Libera, Espírito Santo, dessa unção sobre nós. Nós queremos só te sentir. Nós queremos só te sentir. Batiza, Senhor, batiza. Batiza, Senhor. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Olha, à medida que o teu coração começar a queimar aí agora, você pode ir ficando de pé aí agora. Conforme o teu coração começar a queimar, você vai ficando de pé. Vai ficando de pé e vai erguendo as suas mãos, e vai clamando e vai adorando, e vai dizendo para Ele: pode vir, Espírito Santo, pode vir. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Pode vir, pode vir. Comece a queimar o nosso coração. Comece a queimar o nosso coração. O véu tu rompeste. Ei! Toca, Espírito Santo, toca. Toca, Espírito Santo, toca, toca. Batiza, Espírito Santo. Checa, talaba, soiara, darabara, che. És invencível. És invencível. Hoje pra sempre reina. Eu era o reino, tu és agora. A ti, Senhor. A ti todo nome está. Poderoso esse nome. Olha, debaixo da autoridade do Espírito Santo agora, é o que Ele está dizendo aqui agora. Não tenha receio de fazer isso que eu vou pedir para você fazer agora. Bota a mão na cabeça da pessoa que está do teu lado aí agora. Bota a mão na cabeça dele aí, começa a declarar. Bota a mão na cabeça dele, começa a declarar. Começa a declarar. Batiza com fogo, Senhor. Batiza, batiza, Senhor, batiza. Batiza com fogo, Senhor. Batiza, toque-os agora, Senhor. Toque-os com fogo. O véu do rompeste, a tua vazia. Toque-os com fogo. És invencível.
A igreja brasileira vai viver todas as promessas do Espírito Santo. Ei! Flua, 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 flua. Deixa ele tocar em você aí agora. Deixa suas mãos pegarem fogo aí agora. Deixa tocar. Ei! Nós já estamos prontos, Jesus. Nós estamos te esperando. Tem fogo! As minhas vestes. Estamos só te esperando. Estamos só te esperando. Flua, 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 flua. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Eu vou esperar. Pode voar. Sim! Toque-os com fogo, Jesus. Toma conta, Deus. O governo é teu, Espírito Santo. O governo é teu, Espírito Santo. Faz do teu jeito. Faz do teu jeito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que o Senhor vai fazer através de nós em favor dessa cidade está só começando.
Está só começando. O que Deus vai fazer através de nós, com o coração incendiado, está só começando. Em nome de Jesus, vocês vão ver nascer nessa cidade faculdades. Vocês vão ver nascer aqui indústrias, comércios. Vocês vão ver profissionais liberais de todas as áreas do Brasil começarem a vir para cá, começarem a vir para esse lugar. Um lugar onde Deus está abrindo uma porta, rasgando o céu, que Ele vai fazer sobre a nação brasileira. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós vamos poder experimentar de Deus. Nós vamos poder experimentar dEle. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui por aquilo que Ele pode nos dar. Nós estamos aqui por aquilo que Ele é. Nós estamos aqui por aquilo que Ele é. E é isso que vai fazer Ele vir. E é isso que faz Ele estar aqui agora. Sobre os montes, sobre os montes, declare, declare. os meus olhos além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro, e Ele vem saltando, e Ele a Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Digo a minha alma, canta seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, canta seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou.